são as redes? A rede é um novo método, é uma nova visão. Irmãos, a rede é aquilo que Deus estabeleceu para a igreja primitiva. E eu queria ler um texto para vocês que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, Atos 2, 42. Se você puder, abra comigo. Atos 2, 42. Quem abriu, diga, eu vou para o céu. Quem não abriu, diga, eu também. Amém. Atos 2, 42 fala o seguinte: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diariamente perseveraram unânimes num templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Isso são as redes, irmãos. É o partir do pão, é a comunhão entre os irmãos, é louvar a Deus, é buscar a Deus na essência, tanto na igreja quanto também nas casas. E a Bíblia fala que quando os apóstolos, os discípulos faziam isso, Deus ia acrescentando a eles, dia a dia, aos que iam sendo salvos. Amém? Quem tem um desejo no coração de viver isso? Se queima no seu coração esse desejo, então põe a mão no seu coração nesse momento e diz assim: Espírito Santo, incendeia o meu coração. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. E deixa eu dizer uma coisa para você: os pilares da rede é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Eu queria que você repetisse comigo: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Só o lado de cá: ganhar, consolidar, discipular e enviar. O lado de cá: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Agora todo mundo: ganhar, consolidar, discipular e enviar. Amém? Irmãos, eu creio que quando acabar essa conferência, isso vai estar, incendiado no seu coração. Isso vai fazer parte da sua vida. Você vai ter esse desejo de ganhar vidas, de consolidar vidas, de discipular e de enviar. Amém? Então a gente vai estar trabalhando esses pilares nesses 2 dias e eu queria contar com você para não faltar. Então a palavra de hoje, ela vai se conectar e ela vai completar com a de amanhã. Então não falte. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: meu irmão, não falte, porque Deus quer falar com você. Amém? Podemos começar? Você está preparado? Então abra a palavra de Deus juntamente comigo lá em 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6. 1 Samuel 14, 6. 1 Samuel 14, 6. E a Bíblia fala o seguinte: e Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou seja com poucos. Repita comigo: seja com muitos ou seja com poucos. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por essa palavra. Deus, muito obrigado por cada vida que está aqui nesse lugar.
Deus, não a nós, mas a Ti, toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Deus, que nessa noite eu venha diminuir, mas o Senhor venha crescer. Deus, que da mesma forma que o Senhor ministrou no meu coração naquele quarto, que o Senhor ministre aqui essa noite também. Nós cremos que Teu Evangelho é poderoso para transformar, o Teu Evangelho é poderoso para salvar, o Teu Evangelho é poderoso para mudar qualquer situação. Então, Deus, em nome de Jesus, entregamos essa noite em Tuas mãos. Pai, que seja feita a Tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Eu queria explicar um pouco do que estava acontecendo aí nesse momento. Israel, mais uma vez, ela entra em guerra com o povo filisteu. E eu não sei se você sabe, mas o povo filisteu era um povo que ele era temido em meio à guerra. O povo filisteu, ele era iniciado em meio à guerra com 8 anos de idade. Então, se você teve o privilégio de, quando criança, ganhar uma bicicleta do seu pai ou uma bola, o povo filisteu ganhava uma espada, ganhava escudos. Eles aprendiam a matar pessoas desde cedo. Então, quando um povo entrava em guerra contra os filisteus, era algo aterrorizante. O gigante Golias fazia parte do povo filisteu. Então, a Bíblia fala que nesse momento do texto, o povo de Israel está em guerra com os filisteus. Então, Jonatas, o filho de Saul, ele se levanta em meio àquela situação e ele está indignado. Gera uma revolta santa no coração dele e ele diz: eu preciso fazer alguma coisa. Então Jonatas, ele chama o seu fiel escudeiro e ele diz: olha, vamos lá até o destacamento onde estão esses incircuncisos, porque nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou seja com poucos. Irmãos, aquele povo, ele estava encurralado. Mas Jonatas, ele entendeu que ele precisava fazer alguma coisa em meio àquela situação. Sabe, eu creio muito que às vezes falta ser gerado em nós esse senso de inconformismo. Jonatas, ele quando viu aquela situação, ele pensou: quem esse povo pensa que é para estar tentando destruir o povo do Deus vivo, o exército do Deus vivo? Irmão, quantos de nós não vemos a igreja passando por tribulação, a igreja passando por luta e simplesmente nós ficamos parados? Mas Jonatas, ele decidiu se levantar. Sabe, muitas vezes nós somos uma geração que gosta de militar em redes sociais. A gente quer dar opinião sobre tudo, a gente quer falar sobre tudo e muitas vezes sem ter conhecimento de nada. Só que a gente é muito bom em falar, mas muito ruim em agir. Muito ruim em se levantar em meio àquela situação. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu creio muito que foi Deus que depositou essa visão sobre essa igreja. Não foi em vão que Deus depositou essa visão no coração dos pastores de vocês. E eu creio que através dessa visão, a cidade de Maceió vai ser impactada. Eu creio que através dessa visão, Alagoas vai ser transformada. Eu creio que através dessa visão, a igreja El Shaddai vai alcançar a nação. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu creio em tudo isso. Mas Deus, Ele pode fazer isso com muitos ou com poucos. Jonatas, ele entendeu isso. Ele disse: olha, vamos nós dois. Porque Deus, Ele não precisa de muito para fazer o que Ele tem para fazer. Deus, Ele não precisa de muito para transformar a sua cidade, irmão. Deus, Ele não precisa de muito para transformar a sua família. E Deus, Ele vai fazer o que Ele tem para fazer aqui. Seja com você ou seja sem você. A pergunta é: o que é que você quer viver? O que você quer viver? Você quer fazer parte dessa geração que vai transformar essa cidade, ou você quer ser apenas um espectador? Eu não sei vocês, mas a minha oração tem sido: Deus, que não seja preciso se levantar uma nova geração para fazer aquilo que a minha geração deveria fazer. Deus, que não seja preciso se levantar outra pessoa para fazer aquilo que o Senhor sonhou que eu fizesse, Pai. E muitas vezes a gente se acomoda com aquilo e fica parado. Spurgeon, ele fala o seguinte: olha, quando você conhece a Jesus, ou você se torna um evangelista, ou você se torna um impostor. É impossível, irmão, você conhecer Jesus e permanecer da mesma forma. É impossível você conhecer Jesus e não amar a missão de Jesus, não amar aquilo que Jesus amava, não chorar por aquilo que Jesus chorava.
O profeta Jeremias, ele falava o seguinte, Jeremias 20, versículo 9, se você puder anote aí para você ler depois, Jeremias 20, 9. A Bíblia fala o seguinte: mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, eu estou exausto, tentando contê-lo, mas já não posso mais. Jeremias ele estava dizendo o seguinte: olha, eu tento me calar, mas eu não consigo ficar sem falar do meu Deus. Eu tento ficar quieto, mas é como se um fogo queimasse no meu coração. O mundo precisa conhecer o meu Deus. Era isso que queimava no coração do profeta, irmãos. Não tem como a gente conhecer Jesus e permanecer da mesma forma, e não querer ganhar vidas, e não querer, sabe, ajudar pessoas, não tem como. O apóstolo Paulo, ele foi alguém que ele perseguia e matava cristãos, mas ele passou de perseguidor a perseguido. Ele foi alguém que negou a sua vida de tal forma, que ele arriscou a sua própria vida por amor a Deus. Sabe o que ele dizia? Tudo aquilo que eu considerava como lucro, como algo valioso, hoje eu considero como perca, porque eu tenho conhecido a Cristo. E Cristo é muito mais precioso. Irmãos, a gente não está aqui falando de métodos, a gente não está aqui falando de doutrinas, é algo natural. É algo natural. Sabe, lá em João capítulo 15, versículo 5, eu queria que você abrisse comigo. João 15, 5. João capítulo 15, versículo 5. O texto fala o seguinte: eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Irmãos, quando uma árvore ela é bem nutrida, quando uma árvore ela é adubada, quando uma árvore ela é alimentada, ela não precisa se esforçar para dar frutos. É algo natural. É algo natural. Eu tenho certeza que você nunca passou ao lado de uma árvore e viu a árvore lá se esforçando, tremendo para dar um fruto. Mas no tempo certo o fruto vem. E mesmo assim somos nós. Quando nós estamos alicerçados em Jesus, quando nós estamos enxertados nessa videira, naturalmente nós damos frutos. Naturalmente vai gerar em nós um desejo de ganhar vidas, de consolidar pessoas, de discipular pessoas e de enviar pessoas. É algo natural, irmãos. Estranho é se a árvore não frutificar. Estranho é se a gente se acomodar com aquela situação e não fazer nada para mudar aquilo. Deus ele nos chama para viver uma história com eles, amém? Deus ele tem um sonho e um propósito para a sua vida. E Deus deseja que todos vocês deem muito frutos. Esse é o desejo de Deus para essa igreja. Esse é o desejo de Deus para a tua vida, irmão. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. 2 Timóteo 1, 8, a Bíblia fala o seguinte: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, repita comigo, que nos salvou, e chamou com uma santa vocação. A Bíblia fala que Deus, Ele nos salvou, mas Ele nos chamou também. O problema é que muitas vezes a gente está satisfeito em ser salvo, mas a gente não quer viver chamado. A gente está satisfeito em apenas vir para uma igreja, vir para um culto uma vez na semana e está tudo bem. Eu vou lá para a igreja, eu vejo a galera, eu saio para lanchar depois do culto, eu dou meu dízimo, está tudo bem. Não é esse o desejo de Deus para a sua vida, irmão. O bispo lá na igreja, ele brinca, ele diz: olha, se o propósito de Deus fosse apenas te salvar, quando você entregasse sua vida para Jesus, você morria para o céu.
Mas se você permaneceu aqui, é porque Deus ele tem um propósito para a sua vida. Porque Deus ele tem um sonho para você. Entende, irmão? Precisamos entender que quando nós aceitamos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, que essa é a realidade, a gente não aceita Jesus, a gente se entrega para Ele. É aí que começa a nossa vida. É aí que é o ponto de partida. Entenda uma coisa, quando você entrega a sua vida para Jesus, não é ali que acaba a sua história não, é ali que começa. Só que muitas vezes a gente se acostuma, sabe, a dar um testemunho errado. Às vezes a gente se acostuma a dizer, olha, antes eu bebia e hoje não bebo mais. Antes eu fumava e hoje não fumo mais, e glória a Deus por isso. Mas muito mais importante do que aquilo que você deixou de fazer depois que conheceu a Jesus, é aquilo que você começou a construir com Ele. O seu chamado, o seu testemunho é a sua vida nova com Jesus. Entende, irmãos? Esse é o real testemunho que Deus ele quer ter com você. É sua história com Ele, o que você tem vivido com Ele. O que você tem feito com Jesus. Esse é o chamado de Deus para nossas vidas. Esse é o testemunho que Ele quer construir contigo. Só que muitas vezes a gente está dizendo, Deus, eu quero ser salvo, mas o meu chamado deixa que eu escolha. A gente quer escolher, sabe, o nosso futuro. A gente quer escolher, sabe, a gente quer viver apenas os nossos desejos. A gente está escrevendo uma carta em branco e dizendo, Deus, assina aqui, é isso que eu quero viver. Mas o desejo de Deus para nossas vidas é que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade dEle, irmãos. Você pode fazer planos, você pode sonhar com muita coisa, mas os sonhos de Deus sempre será melhor para você. Sempre será melhor. Entenda uma coisa, Deus, Ele não nos chamou para a gente viver de culto em culto, mas Deus Ele nos chamou para a gente viver de glória em glória. Deus Ele não quer que a gente seja, sabe, Jesus Ele não morreu para a gente ser parecido com um crente. Jesus Ele morreu para a gente ser parecido com Ele. Ele quer gerar em nós, não é uma mudança estética, mas é uma mudança de essência, aqui dentro. Ó. É de dentro para fora, irmãos. É primeiro em nós e depois através de nós. Uma vida que é transformada, ela transforma vidas também. Da mesma forma que uma vida doente, ela contamina também com a doença. Então é por isso que nós precisamos viver uma vida de verdade com Jesus. Jesus, Ele ama pessoas, Ele não ama personagens. Jesus, Ele ama quem você é, não quem você finge ser. Então por isso que nós precisamos nos relacionar com Ele. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus, eles sejam revelados. O mundo está lá fora ansiando, irmãos. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E eu não sei você, mas eu não quero ser apenas uma expectativa. Eu não sei você, mas eu não quero frustrar, sabe, os sonhos que Deus tem para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Um dia pessoas oraram para que eu e você se levantasse. Pessoas oraram para que essa geração se levantasse. Pessoas oraram e cavaram um poço para que a gente estivesse aqui hoje. E o que é que nós vamos responder para essa geração? Muitas vezes a gente é uma geração muito ansiosa para ficar de pé e falar, mas a gente não tem a calma de sentar e ouvir, de aprender, sabe? De honrar aqueles que vieram antes de nós. Se hoje a gente tem uma fonte para beber, foi porque há um tempo atrás alguém cavou esse poço. Foi porque alguém pagou o preço. Sabe por que eu gosto de honrar os meus bispos? Não é para puxar o saco deles não. Não é para dizer que eu sou bonzinho não. Mas é porque eu reconheço o preço que eles têm pago. O tempo de oração que ele gasta por nossas vidas. E muitas vezes a gente negligencia isso. Muitas vezes a gente trata como algo banal. Pessoas oraram para que a gente se levantasse, irmãos. E qual vai ser a sua resposta para essa geração? O meu pai dizia algo para mim muito interessante. Ele sempre dizia o seguinte: Danilo, eu só espero para você uma coisa, que você vá mais longe
do que um dia eu fui. Esse sempre foi o desejo da geração passada. Se a geração passada orava 2 horas, a gente tem que orar 3. Se a geração passada, sabe, ela chorava horas e horas, a gente tem que chorar mais. Se a geração passada buscava muito, a gente tem que buscar mais, irmãos. A gente tem, sabe, a gente tem que se inspirar neles. Eles são nosso referencial. Só que muitas vezes a nossa resposta para isso tem sido omissão. Tem sido ficar parado. O desejo de Deus é que a gente comece a ganhar vidas, amar pessoas, discipular. Esse é o desejo de Deus. Eu lembro que no ano de 2016, eu estava começando a me envolver no ministério, estava começando a ajudar a liderança. E eu fui para uma conferência lá em Curitiba. E o tema da conferência era: toda geração tem a chance de mudar o mundo. Essa é a sua. Essa é a sua chance, irmão. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: meu irmão, essa é a sua chance. Essa é a sua chance. Sabe, a nossa igreja lá em Recife, a gente vive muito a questão do evangelismo. A gente evangeliza no carnaval, a gente evangeliza em faculdades, a gente evangeliza em bares. A gente leva muito a palavra de Deus. E eu lembro que a gente estava se preparando para ir evangelizar no Galo da Madrugada. E a gente se juntou lá na igreja e começou a fazer uma consagração. A gente começou a orar, começou a buscar a Deus. E eu lembro que 2 senhores lá do círculo de oração da igreja chegou lá, sabe, de terno e gravata, chegou com a Bíblia embaixo do braço, chegou lá no salãozinho que a gente estava e disse: eu quero falar com a liderança daí. Quem é que está liderando esse movimento? E eu lembro que a gente chegou lá meio cabisbaixo, a gente pensou: pronto, ele vai reclamar com a gente. E aqueles senhores com os olhos em lágrimas, ele olhou para a gente e disse: muito obrigado. Muito obrigado porque vocês estão indo agora onde o joelho nosso não permite mais que a gente vá. Muito obrigado porque vocês têm sido resposta da nossa oração. Precisamos ser resposta de oração. Precisamos ser resposta para esse mundo corrompido, irmãos. Precisamos ser luz em meio a essas densas trevas que está aí fora. Precisamos resplandecer a Cristo. Jesus, ele quando estava no mundo, ele disse: ei, eu sou a luz do mundo. Mas antes dele partir, ele falou: olha, agora vós sois a luz do mundo. É Cristo em nós a esperança da glória. É Cristo em nós, irmãos. Romanos 10, versículo 13, a Bíblia fala o seguinte. Eu queria que você abrisse comigo. Abre comigo, Romanos 10, 13. Romanos 10, 13. A Bíblia fala o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como ouvirão, se não há quem pregue? Às vezes a gente pensa que é uma utopia as pessoas ainda não conhecerem Jesus. Mas muita gente ainda não sabe quem Ele é. Irmãos, eu me converti com 21 anos de idade e eu não sabia um único versículo da Bíblia. Nunca se levantou ninguém para pregar para mim. E a primeira experiência que eu tive com Deus foi em pleno carnaval. Depois da experiência que eu tive com Deus, eu disse: Jesus, o mundo precisa conhecer esse Deus que me encontrou. Eu sou formado em 2 graduações. Eu sou formado em educação física e sou formado em nutrição. E na minha primeira graduação eu não dei um bom testemunho. Eu não conhecia Jesus. As pessoas tinham uma imagem muito equivocada em relação a mim. E na minha segunda graduação eu disse a Deus: Deus, se eu fui intenso para o mundo lá fora, agora eu vou ser intenso para o Senhor.
A minha faculdade vai ouvir falar do Senhor. E eu lembro que eu comecei a fazer uma rede na minha faculdade. E começou uma rede pequena, por volta de 5 pessoas lá. Eu lembro de um dia que eu estava na sala, eu estava fazendo um trabalho e acabei esquecendo do horário da rede. Então um jovem, ele me ligou e disse: olha, você que é Danilo? Aí eu disse: sou eu. Ele disse: olha, hoje não vai ter a rede não? Eu disse: caramba, a rede. Ele disse: não, vai ter, espera aí que eu vou chegar. Eu lembro quando eu cheguei no pátio da faculdade, estava cheio de gente. E eu disse: caramba, quanta gente? Ele disse: não, pô, tem mais gente do outro lado aqui, não coube aqui. E a gente chamou o pessoal lá, tinha por volta de 40 pessoas, tem até professor sentado, ouvindo falar de Jesus, irmão. Eu lembro de um dia que eu estava na sala, a gente estava fazendo uma revisão, e eu nem queria participar da rede, eu já estava me formando, já estava saturado do ano todo, estava muito cansado. E eu perguntei no grupo da rede: olha, alguém vai participar da rede hoje? Doido para que o pessoal dissesse que não ia participar. E umas 3 pessoas disseram: não, nós vamos. E eu, muito contra gosto, eu disse: não, eu vou lá pregar. E eu lembro que eu falei muito rápido, eu preguei eu acho que em 3 minutos. E quando eu estava indo embora, uma jovem disse: Danilo, eu preciso falar com você. E eu disse: não, a gente conversa depois, eu tenho uma revisão. Ela disse: Danilo, eu preciso falar com você agora. E eu disse: tá bom. Aí eu disse: o que foi que aconteceu? Ela disse: Danilo, eu estava decidida hoje a tirar minha vida. Mas depois que você ministrou aqui, Deus falou comigo, e eu não vou mais fazer isso. Irmãos, eu lembro que eu me tremi dos pés à cabeça. O temor do Senhor veio sobre mim, porque eu não queria estar lá. Eu fiz pouco caso daquele momento. Eu queria estar na minha revisão, mas Deus me levou naquele lugar. E eu lembro que eu orei com aquela jovem. Isso foi numa quinta-feira. Quando foi domingo, ela mandou uma mensagem para mim, dizendo que ela tinha voltado para Jesus na igreja dela. Irmãos, como ouvirão se não há quem pregue? Como é que as pessoas vão crer em Jesus se não tem quem fale dele? Deus, ele quer levantar você para pregar, irmãos. Deus quer levantar você para fazer a diferença. Quantos jovens não estão tirando sua própria vida por não saber, sabe, que Jesus é a esperança? Por não saber que são amados, que são aceitos. Quantos jovens sem referenciais aí fora? Não é porque eu sou bom não, cara. Mas é porque alguém se levantou naquele lugar. É só por isso. Até hoje essa rede acontece lá. Faz 2 anos que eu me formei, até hoje acontece. E glória a Deus por isso. E vidas estão sendo alcançadas. E esse tem que ser o desejo do nosso coração. Alcançar essas vidas. Alcançar o perdido. A Bíblia fala que tem um dia que Jesus, ele chega em Jerusalém. E quando ele vê o povo padecendo, quando ele vê o povo mal, a Bíblia fala que Jesus, ele começa a chorar. E ele diz: Jerusalém, quem me dera se apenas por um dia você pudesse enxergar aquele que pode te trazer a paz. Ele estava falando dele mesmo. Quem me dera se apenas por um dia você pudesse enxergar aquele que pode mudar a sua vida. Imagina Jesus chegando aqui dizendo: Maceió, quem me dera se apenas por um dia você pudesse enxergar aquele que pode mudar a sua vida. Jesus chorou, irmãos. E quantas vezes nós estamos sorrindo por aquilo que Jesus chorava? Pessoas se perdendo e a gente sem estar preocupado. Quantas vezes? Sabe o que a Bíblia fala? Como é que você fala que ama um Deus que você não vê? Como é que você fala que você ama um Deus que você não vê e não ama o seu irmão que você vê? Que amor é esse que você não apresenta a Ele a salvação? Que amor é esse que você não apresenta que existe um caminho para Ele? Sabe, tem que queimar no seu coração o desejo por vidas, o desejo por alcançar pessoas. Muitas vezes a gente joga a responsabilidade para o nosso líder, para o nosso pastor. Não é ele que tem que pregar, não, sou eu e você. O ID é para todos. O ID é para todos. Deus, ele te chamou também. Deus, ele chamou você, irmão.
Danilo, mas e quando essas vidas elas chegarem? Eu entendi que eu preciso ganhar vidas. Eu entendi que eu preciso pregar. Eu entendi que eu preciso levar o evangelho. Tem pessoas morrendo, tem pessoas se perdendo. Eu preciso falar de Jesus para as pessoas. Amém, você precisa. Mas e quando essas vidas chegar? Sabe, existem estudos mostrando que na mesma proporção que tem pessoas entregando a sua vida a Jesus, tem pessoas se afastando de Jesus também. São pessoas que entregam a sua vida para Jesus, mas não conseguem permanecer. Muitas vezes por escolha própria, sim. Mas muitas vezes é por falta de referencial. É por falta de alguém que apoie. É por falta de alguém que pare para ouvi-las. Alguém que diga, olha, ninguém quer te ouvir, não, eu vou ouvir. Ninguém quer te ajudar, não, eu vou te ajudar. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja, irmãos. Eu fui enviado para a líder em 2019. Em dezembro de 2019. Veio janeiro, fevereiro, março e começou a pandemia. Fecha tudo, culto online, alguns jovens se esfriando, outros se afastando. E eu lembro que eu comecei a orar dizendo, Deus, por que agora? Por que agora? Eu não pedi para ser líder, eu fui enviado e bem na hora que eu me torno líder acontece tudo isso, por que agora? Que dificuldade, que problema. Mas sabe o que Deus ele ministrou ao meu coração? Todas as vezes que existe um caos em meio à terra, Deus ele levanta homens e mulheres de Deus para mudar aquela situação. Em meio a uma segregação racial, Deus ele levantou Martin Luther King. Em meio a um país corrupto, Deus levantou John Wesley. Em meio a um país, sabe, perdido, Deus levantou Billy Graham. Deus ele sempre levanta homens e mulheres de fé, homens e mulheres que conhecem a Ele em meio à dificuldade. E naquele momento eu entendi e eu comecei a dizer, Deus, eu quero viver isso. Eu quero ser a resposta. Sabe, irmãos, eu jamais imaginei que um dia a gente ia ter que andar nas ruas de máscara. Eu lembro que as primeiras pessoas que andavam de máscaras, os outros brincavam, zoavam. Sabe, daqui a um tempo, tudo isso que a gente está vivendo vai ser contado nos livros de história. Daqui a um tempo, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos netos vão perguntar, olha, como foi viver naquele tempo? Como foi que a igreja se comportou naquele tempo? E eu não sei você, mas eu não quero dizer, olha, a gente fez live. A gente ficou em casa com medo. Não é isso que eu quero responder. Eu quero dizer, olha, em meio à dificuldade, a igreja foi a resposta. A gente alimentou quem teve fome. A gente orou pelos enfermos. A gente levantou, sabe, aquele caído. Nós fomos a resposta em meio à dificuldade. Irmãos, Deus quer te levantar como uma resposta. Deus quer te levantar como referencial. Quem está comigo, diga amém. Deus quer levantar você, irmãos. É assim que as vidas vão ser consolidadas. É a gente parar para ouvir. A gente ajudar. Irmão, tu não sabe o que é EBD não? Vem cá, deixa eu te mostrar o que é. Tu precisa conhecer a palavra. Tu precisa conhecer a Jesus. Não, mas eu moro muito longe da igreja. Cara, eu vou te buscar, eu te dou uma carona. Não, mas é porque lá no culto eu não conheço ninguém. Não, você me conhece, eu sento do seu lado. Você precisa conhecer Jesus. Essa é a visão que a igreja tem que ter. É esse cuidado, é esse zelo, irmãos. Eu queria que você abrisse comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Abra comigo Atos 3, 1. Atos 3:1, o texto ele fala o seguinte: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde.
estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: ore para nós. Ele os orava atentamente, então, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: ora, eu não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Irmãos, todos os dias, aquele coxo era colocado na porta do templo. Aquele coxo não era visto como digno para entrar no templo, por isso ele era colocado na porta. E a Bíblia fala que todos os dias, diariamente, ele estava lá pedindo esmola lá. E você sabe o que é esmola? É o resto. Você sabe o que é esmola? É a sobra. Sabe o que é esmola? É aquela pratinha que você recebe e joga no carro e nem lembra que está lá. É aquela que de vez em quando você vai lavar a calça e encontra uma moeda lá perdida. É essa esmola que você entrega. E ele estava esperando só isso. Pessoas entravam no templo todos os dias. A visão da igreja que ele tinha era o seguinte: olha, talvez alguém ore para mim e me dê um resto, me dê uma esmola, me dê aquilo que sobra. Mas ele encontrou dois homens cheios do Espírito Santo de Deus. Pedro e João estavam chegando naquele lugar para o seu momento de oração. E a Bíblia fala que quando Pedro ora aquele homem, ele para e ele faz o seguinte: ore para nós. Você não tem uma referência? Ore para nós. Você não sabe para onde orar? Ei, ore para nós. As pessoas passam por você aqui e nem olham para você. Ore para nós, nós somos diferentes, ore para nós. Irmão, chegou o momento da gente se levantar e dizer para essa geração aí fora: ei, olha para mim. Não tem para onde orar não, olha para mim, eu vou ser seu referencial. Eu vou ajudar você, ninguém quer estender a mão para você não, eu vou estender. Danilo, quer dizer que a igreja agora pode tudo? Não, irmãos. Na igreja não pode tudo, mas pode todos. Não somos nós que vamos barrar as pessoas lá fora e dizer: olha, fica aí, porque o resto tu pode pegar. Não, a gente vai ser aquela geração que vai dizer: ore para nós. Ore para nós. A igreja te feriu, a igreja te machucou, ore para nós, nós somos diferentes. Ore para nós. Foi isso que Pedro e João fez. Foi isso que Pedro e João fez. Trouxe esperança para aquele homem. Trouxe uma nova perspectiva. E disse que ele estendeu a mão e levantou aquele homem, e os seus pés e tornozelos se firmaram. Sabe, eu creio que quando a igreja atingir esse nível de maturidade, de entendimento que precisa ser o referencial, que precisa ser a resposta, quando a igreja entender que vai ser ela que vai estender as mãos e levantar essa geração, é aí que os pés dessa geração vão se firmar. É nesse momento que a geração não vai ter mais pés vacilantes. Uma hora está dentro, outra hora está fora. Uma hora está bem, outra hora está mal. Não. Nós vamos ser o consolidador dessa geração. Nós vamos ser aquele que vai dizer: olha, você vai até o fim. E eu estou contigo nessa. Eu vou mostrar a você que é possível. Você não tem um referencial para casamento, não? Olha para nós, olha para o meu casamento. Você não tem um referencial de como ser crente, não? Olha para mim. Olha para nós. É isso que Deus, Ele quer fazer na nossa geração. Só que muitas vezes, irmãos, a gente vem com um discurso de dizer: olha, não olha para mim não, porque eu sou pecador. Não olha para mim não, que eu sou falho. E isso é verdade. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas isso não pode ser uma desculpa para a gente levar uma vida omissa. Uma vida, sabe, desregrada. Não, não é isso que Deus quer para nós. Deus quer levantar pessoas como Paulo, que batia no peito e dizia: olha, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. É isso que essa geração vai fazer, irmãos.
A Bíblia fala, olha, quão belos são os pés de quem prega o Evangelho, de quem leva o Evangelho. Não é a boca, é os pés. E sabe o que eu entendo com isso? É que quando nós começarmos a andar, os nossos passos vão deixar marcas. Até o nosso andar vai ser diferente. É isso que a gente tem que entender. Uma vez eu ouvi a história de um jovem que ele recebeu do próprio Deus um chamado missionário, de levar a palavra de Deus. E Deus, ele colocou um povo específico, um povo que vivia num lugar isolado, para ele evangelizar. Então aquele jovem entendeu que ele precisava se capacitar para ir para aquela região. Então ele entrou numa escola missionária, começou a estudar. Só que aquele jovem tinha muita dificuldade de aprender o dialeto daquele povo. Então a escola missionária disse, olha, você nunca vai poder ser enviado para lá, porque você tem dificuldade de aprender novas línguas. Mas cada vez mais Deus queimava no coração dele, você precisa ir, você precisa ir, você precisa ir. Então um dia aquele jovem, ele tomou uma decisão. Ele vendeu tudo que ele tinha e ele foi até essa comunidade. A história conta que ele passou um ano convivendo com aqueles nativos e não aprendeu a falar a língua daqueles nativos. E ele passa mais um ano vivendo com aqueles nativos e ainda não aprendeu a falar a língua daqueles nativos. E no terceiro ano, vivendo com aqueles nativos, ele pega uma doença e morre naquele lugar. Aí você pensa, então o propósito dele fracassou. Mas a história conta que depois de alguns anos, aquela mesma escola missionária que impediu ele de ir para aquele lugar, ela vai em missão em conjunta até aquele lugar. E aquela escola conseguia se comunicar no dialeto dessas pessoas. E começaram a explicar a eles a respeito de Jesus. E disse, olha, Jesus, ele ama as pessoas. Jesus, ele perdoa. Jesus, ele ajuda. E aqueles homens disseram, não, mas a gente conhece Jesus. Eles disseram, como assim vocês conhecem Jesus? Ele disse, a gente conhece Jesus. Jesus, ele morou com a gente aqui 2 anos. Jesus, ele andou com a gente. Jesus, ele caminhou com a gente. Jesus, ele morreu no 3º ano. A gente enterrou Jesus aqui. Irmãos, aquele jovem não sabia comunicar na língua daquele povo, mas representou Jesus com a vida dele. As pessoas conheceram Jesus através do testemunho deles. Entenda uma coisa, talvez você pense, mas eu não sei pregar, eu não sei como ganhar vidas. Irmãos, é com sua vida, com o seu testemunho você vai ganhar vidas. Com o seu testemunho você vai ser diferente. Mas todo mundo é corrupto. Todo mundo não, eu sou diferente. Todo mundo que ganha um troco a mais, guarda no bolso e vai embora. Ei, eu não, o que eu ganho eu devolvo. Eu sou diferente. É assim que Deus quer te levantar, irmãos. Deixa eu perguntar para você uma coisa. Até quando os seus amigos vão precisar abrir um YouTube, um Instagram em busca de referencial? Até quando? Até quando os teus amigos vão precisar procurar, alguém que se esperar na internet? Ele tem que olhar para você, enxergar você como referencial. É ver na sua vida, irmãos. É ver através de você. A Bíblia conta a história de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. 3 jovens que decidiram ser diferentes. O rei da Babilônia, ele lança um decreto: todos vocês vão ter que se prostrar perante a minha estátua. Mas 3 homens decidem agir diferente e disseram, olha, eu só me prostro perante o meu Deus. Então aquele rei diz o seguinte, olha, se vocês não se prostrarem, vão ser lançados na fornalha. Ele disse, olha, nós cremos que o meu Deus pode me livrar dessa fornalha, mas ainda que Ele não me livre, nós não adoraremos a outro Deus. Então a Bíblia conta que aqueles jovens, eles foram lançados à fornalha. A fornalha estava tão quente, mas tão quente, que os soldados que foram lançar eles na fornalha, já foram mortos com calor. E quando eles estavam olhando para a fornalha, esperando ver aqueles jovens morrer, a Bíblia fala que eles viram 4 pessoas dentro da fornalha e não mais 3. E um deles era semelhante ao Filho de Deus. A Bíblia fala que aquele rei fica espantado com aquilo e diz, Sadraque, Mesaque e Abidnego, saiam daí. Eles saíram intactos. E a Bíblia fala que nem cheiro de fumaça eles tinham. Nem cheiro de fumaça, irmão. Depois daquele momento, aquele povo começou a adorar o Deus deles. Pessoas que decidiram ser diferentes. Pessoas que decidiram não se corromper, não se contaminar, Pessoas que decidiram viver uma vida reta, uma vida santa.
Sabe o que ele estava dizendo? Eu sou diferente. Eu sou diferente. Eu sou um referencial. Eu estou lendo a biografia de Martin Luther King Jr. Quem aqui já ouviu falar de Martin Luther King Jr.? E sabe o que eu acho incrível? Ele se comunicava com o pai dele através de cartas. E todas as vezes que ele falava na carta com o pai dele, ele falava: pai, não se preocupe, porque eu não estou fazendo nada que não fazia na sua frente. E aquilo me chamou muita atenção, porque talvez você olhe para isso e diga: mas é muito fácil, Martin Luther King foi um grande pastor, um grande revolucionário, um grande líder. Mas na verdade, nesse momento, Martin Luther King tinha apenas 13 anos de idade, mas já era alguém que decidia ser diferente. Com 13 anos de idade ele dizia: pai, não se preocupe, porque aquilo que o Senhor me ensinou, eu continuo fazendo. Não se preocupe, porque eu tive um referencial e eu estou seguindo esse referencial. Precisamos nos levantar, irmãos. Precisamos ser essa referência. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Sabe o que a Bíblia fala? Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Acima de tudo, viva de modo digno ao Evangelho de Cristo. Jesus, ele se entregou por nós. Jesus, ele morreu em nosso lugar. A Bíblia fala que o Filho de Deus se fez pecado para que os pecadores se tornassem filhos de Deus. Jesus, ele se esvaziou de toda a sua honra, de toda a sua glória. Jesus, ele foi xingado, Jesus, ele foi açoitado, foi cuspido, foi caluniado. Jesus foi pregado numa cruz. E quando ele estava lá agonizando na cruz, alguns soldados zombavam dele, dizendo: se tu é filho de Deus, desce daí. Mas sabe por que ele não desceu? Porque ele sabia que se ele descesse, era nós que precisaríamos subir. Acima de tudo, vivam de modo digno ao Evangelho de Cristo. A gente não pode vir aqui na igreja e brincar de ser igreja, irmãos. A gente não pode vir aqui, passar um tempo e depois sair como se nada tivesse acontecido. A gente não pode vir aqui no momento do louvor declarar que Deus vive e depois sair por ali como se Ele tivesse morto. A gente não pode ser aqui crente num domingo e na segunda-feira parecer que nem conhece Jesus. Não é essa vida que Deus ele tem para você. Entenda uma coisa: evangelismo não é um evento que você marca com a galera e diz: não, vai ter um evangelismo ali na praça. Não, o evangelismo é sua vida, são todos os dias. É você anunciar Jesus onde quer que você vá, seja no seu colégio, seja na sua faculdade, no seu trabalho. Sabe o que eu fiz assim que eu desci? Orei pelo Uber que eu vim. O evangelismo é nossa vida, irmão. Você não marca para evangelizar, não. Ganhar vidas é em todo lugar. Discipular pessoas é em todo lugar. É isso que a gente precisa entender. Acima de tudo, viva de modo digno ao Evangelho de Deus. Sabe qual a oração mais linda que Deus ele nos ensina? O Pai Nosso. Essa oração ela começa dizendo: o Pai Nosso. O Pai não é só meu, o Pai não é só seu, o Pai é nosso. Não esconda esse Pai de quem precisa. Não esconda esse Pai dos órfãos. Não esconda esse Pai dos perdidos. Não esconda esse Pai. Tem muita gente precisando, cara. Tem muita gente perdida aí fora. Tem muita gente tirando a sua vida porque não conhece a vida. Tem muita gente se perdendo por uma mentira porque não conhece a verdade. Tem muita gente perdida porque não conhece o caminho. Muitas vezes a gente se acostuma a ser aquele que aponta os defeitos, quando a gente deveria ser aquele que aponta o caminho. É para isso que Jesus nos chama. Deixa eu dizer uma coisa para você: só age com misericórdia quem um dia já precisou de misericórdia. Se um dia você já precisou da misericórdia de Deus, você age
com misericórdia daqueles que precisam de misericórdia. Entenda isso. A Bíblia fala que tem um dia que Jesus está sentado com alguns religiosos, algumas autoridades, e chega uma mulher naquele lugar. A mulher não era benquista, a mulher era uma pecadora. Mas aquela mulher, ela começa a adorar Jesus, ela se joga aos pés de Jesus, começa a chorar, ela unge Jesus. E a Bíblia fala que alguns discípulos olham para o outro e dizem: meu Deus, que desperdício. Que desperdício, a gente podia vender e dar para os pobres. E sabe o que Jesus fala? Quem muito é perdoado, mais ama. Quem muito é perdoado, mais ama. Sabe como o seu amor, ele vai ser medido? À medida do que você reconhece, do quão perdoado você foi. Se você se acha bom demais, você vai dizer: Jesus me perdoou muito pouco. Se você se acha alguém perfeito, alguém que é santo demais, você vai dizer: fui perdoado pouco, tem gente aí matando, tem gente roubando, para mim está tranquilo. Mas aquele que reconhece o quão pecador é, o quão precisa da graça de Deus, esse vai ser completamente apaixonado por Jesus. Em outro momento, Jesus conta que 2 homens, ele entra num templo, um fariseu e um publicano. Um chega até Jesus, chega até Deus e diz: Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque eu sou bom. Eu não sou que nem esses pecadores. Eu dou meu dízimo, eu venho para a igreja El Shaddai, eu venho para o culto, eu venho receber. Muito obrigado porque eu sou bom demais. Já o outro, a Bíblia fala que ele não tem nem coragem de levantar a cabeça e diz: Deus, misericórdia de mim. Eu que sou pecador, eu que sou falho, tem misericórdia de mim. E Jesus diz: esse foi perdoado, o outro não. Só age com misericórdia quem um dia precisou dela. Tenha misericórdia, irmão, de quem está se perdendo lá fora. Tenha misericórdia de quem não conhece Jesus. Precisamos ganhar essas vidas. Precisamos consolidar essas vidas. Precisamos ter o desejo que a nossa casa seja conhecida como casa de oração, lugar de onde busca a Deus. Você tem que ser um referencial a tal ponto de quando as pessoas estiverem necessitadas, procurar você. Você tem que ser alguém de quando tudo der errado, o pessoal vai dizer: não, eu vou ligar para ele, porque ele sabe como me ajudar. Só que muitas vezes a gente se preocupa mais com a nossa reputação, com a nossa fama, do que com o desejo que Jesus tem para nossas vidas. Eu lembro que um dia que eu estava fazendo essa rede na faculdade, e alguns jovens tiraram foto enquanto eu pregava na faculdade, e começaram a lançar em alguns grupos que eu fazia parte, e começaram a zombar de mim. Começaram: olha aí, o cara estava pensando que é pastor, vem para a faculdade para pregar. E eu fiquei com muita raiva, irmão. Fiquei com muita raiva. Não porque me chamaram de pastor, mas porque para mim eles estavam zombando da minha fé e do meu Deus. E eu orava por esses homens, eu orava por esses garotos. Eu orava para que eles fossem salvos. E eu comecei a ficar com raiva. Eu disse: Deus, eu vou parar de orar por essa galera. Se eles quiserem ser salvos, eles que corram atrás. E eu lembro que eu estava muito chateado, não quis nem orar aquela noite. E eu virei para dormir. E quando eu fui dormir, meu celular toca. E quando eu atendi, era uma jovem que frequentava o mesmo lugar que esses jovens, e falou comigo dizendo: Danilo, eu estou muito doente, eu vou precisar fazer quimioterapia, mas eu vejo em você algo diferente, e eu queria que você orasse por minha vida. Na mesma hora o Espírito Santo, ele bradou no meu coração, ele disse: Danilo, entenda uma coisa, quando zombarem de você, é de mim que estão zombando. Quando elogiarem você, é a mim que estão elogiando. Quando buscarem você, é a mim que querem encontrar. Nada é sobre você, tudo é sobre mim. Irmãos, naquele momento eu entendi: nada é sobre nós. Nada é sobre nós. É porque eu sou... Não é bom nada, cara. Nada é sobre nós. Entenda. Deus quer levantar você como referencial para que Ele seja glorificado. Maceió vai ser impactada assim. Alagoas vai ser impactada assim. Eu já estou vendo isso, irmãos. Eu já estou vendo isso.
E Deus, Ele pode fazer isso, seja com muitos ou seja com poucos. Amém? Fique em pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Coloca a mão no seu coração. Começa a orar aí no seu lugar. Não espere o ministério do louvor, não. Diz: Deus, fala comigo, Pai. Fala comigo. Será que você tem no seu coração esse desejo de ganhar vidas? Será que você tem no seu coração esse amor por pessoas a ponto de querer consolidá-las? De querer estender a mão para elas? Será que seus amigos hoje olham para você e enxergam você como um referencial? Como alguém que eles podem recorrer? Com alguém que aproxima eles de Deus? Será que você é o mesmo quando você sai dessa porta para fora? Deus nessa noite quer mudar algo no teu coração, irmãos. Deus nessa noite quer derramar em você um desejo por almas, um desejo por vidas, um desejo de fazer a diferença lá fora. Sabe, irmãos, eu fico muito chateado quando eu começo a ouvir pessoas dizendo que a nossa geração é a geração do mimimi. Essa geração é a geração que não quer fazer nada. Essa geração não. Nós cremos e já profetizamos que nós somos a geração do avivamento. Nós somos a geração que vai fazer a diferença. Nós somos a geração que vai dizer: eis-me aqui. Nós somos a geração que vai se levantar e vai mudar essa cidade. Nós somos a geração que vai mudar essa nação. Nós somos a geração que vai dizer: ei, nós somos a resposta para tudo isso. Nós somos essa geração, irmãos. Geração que não se desvia, geração que não se vende, que não se corrompe, geração que vai até o fim. Isso que tem que queimar no nosso coração. Pastor, ninguém quer ajudar não, aqui não. Eu vou ajudar, eu estou aqui, vamos lá. Pastor, tem alguém desviado? Me deixe lá, eu vou falar do amor de Jesus para ela. Ah não, o meu amigo se desviou, meu amigo se afastou, eu vou lá ajudar esse cara. Precisamos nos levantar, irmãos. Precisamos nos levantar. Escuta o que Deus tem para falar com você. Das aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Abra sua boca nesse momento. Você pode declarar isso. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido. Mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho chamado. Não vou parar. A estrada é muito longa. Sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou eu tenho chamado, jamais você não vai se calar. Eu tenho chamado, você foi chamado pelo Espírito Santo. Declare. Eu fui escolhido. Deus não abre mão.
Você tem um chamado, irmão. Você tem um chamado. Deus, Ele sonhou com você antes mesmo do seu nascimento. Tem pessoas específicas que vão ser alcançadas através da sua vida. Tem pessoas que eu nunca vou alcançar, mas você vai. Tem pessoas que eu nunca vou ter contato, mas você vai. E é nesse momento que nós temos que dizer: Deus, eis-nos aqui. Envia-me a mim, Deus. É isso que tem que queimar no nosso coração, irmãos. Se você entende que você precisa viver chamado, se você entende que precisa queimar no seu coração o desejo de ganhar almas, de consolidar pessoas, eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Coloque sua mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, estamos aqui na Tua presença, Pai. Deus, em nome de Jesus, derrama, Pai. Derrama, Pai. Derrama sobre essa geração o desejo de ganhar almas. Derrama nessa geração, Deus, amor pelos perdidos. Deus, derrama sobre essa geração, Deus, o desejo de caminhar junto com pessoas. Deus, derrama nessa geração, Pai, o desejo de ajudar o próximo. Pai, em nome de Jesus, se ninguém quer amar essa geração, nós queremos, Pai. Nós queremos andar com aquele que ninguém quer andar. Nós queremos amar aquele que ninguém quer amar. Nós queremos levantar aquele que ninguém quer levantar. Deus, nós queremos ser luz em meio a essas trevas. Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos se levantar, Pai, em meio a uma multidão corrompida. Nós queremos ser referencial dessa geração. Deus, nós queremos ser parecidos contigo, Deus. Nós queremos pregar o Evangelho. Nós queremos, Deus, levar as boas novas. Nós queremos ser discípulos teus, Pai. Pai, em nome de Jesus, levanta-nos, Pai. Levanta-nos, Pai. Levanta-nos, Pai. Mais fome, Pai. Mais sede, Pai. Mais sede, Pai. Derrama, Pai, sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.